Bom, agora na página 80 do livro 4 de História da Igreja, vamos ao item 20, o imperador Flávio Júlio Valente. Bom, o imperador Juliano Pagão morreu, né? E agora vamos ao ano 364. Ele morreu no ano 363. Agora o imperador Valente. Foi imperador do Oriente, com sede em Constantinopla, né? E seguia o catolicismo ariano. O catolicismo ariano, aquela diferença, né? Quem morreu na cruz foi um deus menor. O imperador Juliano morreu no ano 363 em uma batalha contra os persas sassânidas. Juliano foi substituído por Joviano, que governou o império nos anos de 363 e 364, tendo que fazer uma aliança com os persas que foi considerada vergonhosa, pois teve que ceder grande parte do Império Romano, né? Então, o Império Romano está se enfraquecendo com o tempo. Constantinopla ainda se destaca porque é uma cidade muito rica, de comércio muito rico, tá bom? Mas tanto na região dos bárbaros quanto na região dos persas, o Império Romano está fraco. Então, são os dois lados do Império Romano. Se você olhar para o mapa do Império Romano, você vai ver à esquerda em cima os bárbaros, que é a atual Inglaterra, França, Alemanha, eles eram bárbaros, né? E se você olhar do lado direito, você vai ver o Irã, a atual Pérsia, né? Então, a antiga Pérsia, né? Tá bom? Então, dos dois lados, o Império Romano está sendo atacado. Tá bom? O comentário prossegue. O historiador Sócrates de Constantinopla, que viveu de 380 a 450, descreve a perseguição que este imperador realizou contra grupos que pregassem um cristianismo diferente. Ou seja, né, eu estou tentando mostrar aqui para vocês, as igrejas já estavam proibidas de funcionar. Vocês estão vendo, tá bom? Mas perseguições e citações a essas igrejas, como esses historiadores falaram, né, porque eram historiadores seculares que viveram naquela época, e vivendo em Constantinopla, não havia uma perseguição tão grande do catolicismo mais feroz, que era o de Roma. O de Roma era mais feroz. Tá bom? Então veja o que esse historiador diz. Certos homens piedosos da ordem clerical, em número de 80, entre os quais Urbano, Teodoro e Menedemo eram os líderes, dirigiram-se a Nicomédia e ali apresentaram ao imperador uma petição suplicante, informando e queixando-se do mau uso a que eles haviam sido submetidos. O imperador estava cheio de cólera, mas disfarçou seu desagrado na presença deles e deu a Modestos, o prefeito, uma ordem secreta para prender essas pessoas e os matar. A maneira como foram destruídos, sendo incomum, merece ser registrada. O prefeito, temendo que pudessem incitar a população a um movimento sedioso contra si mesmo, se tentasse a execução pública de tantos, fingiu mandar os homens para o exílio. Assim como receberam a notícia do seu destino com grande firmeza de espírito, o prefeito ordenou que fossem embarcados como se fossem transportados para seus vários lugares de desterro, tendo, entretanto, ordenado aos marinheiros que incendiassem a embarcação assim que eles alcançassem o meio do mar. Que ódio é esse, né? Contra esse povo. Mas, para que suas vítimas, sendo tão destruídas, pudessem até ser privadas do enterro. Esta liminar foi obedecida, pois quando chegaram ao meio do golfo de Astácia, a tripulação ateou fogo ao navio e em seguida refugiou-se em uma pequena barca que os seguia e assim escapou. Enquanto isso, um forte vento leste soprou e o navio em chamas foi impelido bruscamente, mas se moveu mais rápido e foi preservado até chegar a um porto chamado
da Sidisos, onde foi totalmente consumido junto com os homens que estavam presos nele. Eu comento abaixo. Nos dias do imperador Valente, ocorreu uma guerra civil entre os godos. Então, nós estamos vendo que o homem ele já era mau com os cristãos que não seguiam o cristianismo ariano. Eu tenho dito para vocês que católico romano provavelmente abria mão do catolicismo. Até o Papa, nós vamos ver mais à frente, chegou um momento que ele abriu mão do catolicismo romano e assinou uma confissão de fé católica ariana. Então, os católicos romanos, eles mudavam de religião fácil. Ou para o catolicismo romano ou para o catolicismo ariano. Esses que estão sendo mortos provavelmente são anabatistas, ou seja, pessoas que não aceitavam essa fé, estão pedindo, poxa, por que nos maltratar, por que obrigar-nos, né, a seguir a fé de vocês? Então ele pega e resolve matar eles, prender eles no navio e incendiar o navio. Bom, prosseguindo então, falando dessa guerra com os godos, que era um povo bárbaro, eles tinham acabado de sofrer uma derrota para os persas, né? Aí prossegue. Um dos partidos pediu ajuda ao imperador Valente e, sendo atendido, acabou por vencer a guerra. Em gratidão, ele adotou a religião do imperador, católica ariana. Olha só, eu quis destacar essa parte da história. Um bárbaro, né, dos godos, que era um dos povos bárbaros, né? Ele era pagão. A religião deles é a religião de Odin, de Thor, essa religião que virou exemplos de filme, né? Tá bom? Era a religião deles. E ele agora adota o catolicismo ariano em gratidão, porque o imperador ajudou ele a vencer a guerra contra uma outra tribo bárbara que estava oprimindo ele. A conversão ao catolicismo é assim. O comentário prossegue. A conversão desses bárbaros não se deu por uma evangelização e exposição das Escrituras. Ela aconteceu por um acordo político. É a realidade das igrejas católicas, seja ela romana, ariana ou alexandrina. Bom, eu coloquei aí já também a igreja de Alexandria como já uma terceira vertente do catolicismo, porque é mais ou menos nesse período que está surgindo nessa igreja católica do Egito uma modificação que vai surgir a igreja católica romana, a igreja católica cóptica, que existe até hoje, se você pesquisar. Qual a diferença dela para o catolicismo romano e para o catolicismo ariano? Bom, ela estava em Alexandria. Se você pesquisar sobre essa igreja, ela é uma igreja católica que adotou o culto dos faraós, a religião do antigo livro dos mortos do Antigo Egito. Lá nessa igreja, eles celebram Jesus, leem texto da Bíblia, falam, né, dos apóstolos, mas também faz a oração dos faraós, a religião pagã do Egito, né, para você ver o que era essa religião, né? Bom, eu coloquei aí abaixo uma moeda, tá bom? Que a moeda que identificava esse imperador e trazia o globus pluciger, um símbolo adotado pelos católicos do Antigo Egito. O símbolo trazia uma cruz e um círculo ou globo, indicando o domínio dos deuses. Então, para você ver realmente que não tem chance dessa igreja ser a igreja cristã, porque nesse período já surge um terceiro catolicismo, que é o catolicismo que você pode ver, se você olhar na moeda, a parte da direita, você vê como um globo ali em cima e acima dele, como que uma cruz. A cruz ela era usada no paganismo. A igreja cristã nunca usou a cruz, por isso que a Assembleia de Deus não usa e nem deve usar a cruz. A cruz
ela era um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá bom? Então, a cruz, ela é um símbolo de vergonha. Certa vez eu falei isso, um irmão falou, pastor, mas nós até cantamos a mensagem da cruz. Eu falei, cante, como é que diz o hino? Ele diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar. Ou seja, ele fala, a cruz é uma vergonha. Né? O Salvador morreu na cruz. Tá bom? Agora, ele não leva ela como um símbolo no peito, porque aí não seria o símbolo de vergonha. Ele está expondo o símbolo de vergonha. Então você veja, isso era um símbolo pagão, tanto que eu coloquei aí abaixo também a mesma cruz lá no Egito. Então, os católicos de Alexandria, eles já estavam praticando paganismo, né? Culto aos mortos é paganismo. Para adotar mais uma religião, então eles adotam a religião dos faraós também. Até hoje, a Igreja Católica Copta, ela pratica as orações da Bíblia e as orações do Livro dos Mortos do Antigo Egito. Tem um famoso reformado, seguidor de Calvino, que ele se converteu recentemente à Igreja Católica Copta. E tem um outro também, que ele se converteu à Igreja Católica Romana e escreveu uma obra. Se você pesquisar na internet, o título da obra é Como Calvino me tornou católico, como Calvino me fez católico. Não? É o título do livro. Ele explicando que a doutrina, né, de Calvino, ela automaticamente leva a pessoa para o catolicismo. Por quê? Porque ela diz que o catolicismo era a Igreja de Jesus, mesmo ela praticando o paganismo. Ele tinha que ter declarado como eu declaro. Ela não é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não vai praticar paganismo. Isso parece infantil, mas é inacreditável. Todos os reformados até hoje, eles pregam o que Calvino pregava, que a Igreja Católica, mesmo praticando o paganismo, era a Igreja de Jesus. E que Agostinho de Hipona, mesmo praticando o paganismo, ele é uma referência, né, na história do cristianismo para ele, né? Eles chamam de cristianismo. Então, o exemplo é isso daí. Símbolos que eram ligados ao domínio dos deuses. Nesse período, a Igreja Católica de Alexandria, que era ariana também, tá bom? A Igreja Católica de Alexandria, ela busca uma outra oração, né? Ou seja, adota também o símbolo do Egito. O comentário prossegue. Nas artes antigas dos faraós, normalmente aparecia sendo entregue por alguma divindade ao faraó, esse símbolo que o imperador traz com ele, né? Como símbolo de domínio autorizado pelos deuses. O mesmo símbolo que está lá na moeda do católico. Os católicos, como adoravam todo tipo de paganismo possível, não deixaram passar também a influência egípcia. Ou seja, o que eles podiam colocar, conseguiram colocar o purgatório, né? O que eles podiam colocar dentro do catolicismo, eles colocavam. E é inacreditável. Eu fico pensando, os historiadores, quando estudam, eles não podem ter admiração pelo cristianismo, porque ele pensa que isso aqui tudo é confusão do cristianismo. O cristianismo, ele se associou aos deuses do Egito. Tem até pensadores, filósofos, que diz que o cristianismo plagiou tudo. Ele não plagiou, né? Quem plagiou foi o catolicismo. O comentário prossegue. Dessa influência surgirá mais tarde a Igreja Católica Copta, que mistura orações bíblicas com as orações dos antigos faraós. Puro paganismo. Puro paganismo. Eu considero inacreditável que ainda tenham pessoas hoje que eles digam que isso aqui era cristianismo e que essa igreja ela manteve a verdade de Deus viva até Calvino, para Calvino tirar ela do paganismo. Porque, claro, isso é irracional. São 1.200 anos, são 1.200 anos de Constantino até Calvino.
Então, não tem chance dessas igrejas serem igrejas verdadeiras.